está sendo aberta. Por favor, fale agora ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós quero nessa manhã estudar com vocês um capítulo do livro de Provérbios. Provérbios é um dos livros que faz parte da Bíblia Sagrada. E essa palavra provérbios, ela quer dizer ser igual ou comparar. É como se fosse uma parábola ou um dito popular. Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Salomão, como nós sabemos, foi o terceiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo rei de Israel foi Davi, e o terceiro rei de Israel, então, foi Salomão. Salomão escreveu o livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria prática. Ele ensina que a religião está ligada aos problemas comuns da vida. E uma das coisas que Salomão lembra aqui nesse livro, nos Provérbios que ele escreveu, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. Pegando aqui uma abertura no que foi dito aqui na escola sabatina pelo pastor Pereira, que falou de sabedoria. Meus queridos, sabedoria é diferente de conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. O que é conhecimento? Conhecimento é um acúmulo de fatos. A pessoa vai adquirir conhecimento, vai acumulando fatos, então isso é conhecimento, é um acúmulo de fatos. Agora, o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade, é a habilidade de avaliar e fazer uso prático dos fatos. Aquele que tem o conhecimento, mas não tem o discernimento, não tem a capacidade de praticar aquilo que aprendeu, ele tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Então a pessoa precisa ter discernimento. Discernimento é a prática do conhecimento. E tem muita gente que tem conhecimento. Tem gente que tem conhecimento até para a prática do mal. Tem pessoas que se preparam, adquirem conhecimento, estudam até mesmo para a prática do bem e até mesmo para a prática do mal. Então, o que Salomão quer dizer aqui? Que o princípio do temor do Senhor é a sabedoria. Então não adianta nada ter conhecimento sem termos a sabedoria. Salomão, com toda a sabedoria que Deus deu para ele escreveu esses provérbios para o nosso ensino. Eu quero que você abra no capítulo 4. Eu quero ler aqui, são 27 versos, e eu quero ler aqui com você, para que depois a gente possa estudar alguns versos aqui desse capítulo 4 do livro de Salomão. E na minha Bíblia diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida.
No caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, e inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu autor. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Irmãos, o que nós lemos aqui é uma exortação paternal. Eu posso ver aqui uma imagem de Davi falando com Salomão. Eu posso ver aqui uma imagem de Davi pegando Salomão pela mão, ainda pequeno, pegando Salomão pela mão, dizendo assim: Salomão, vem cá, eu tenho alguma coisa para dizer para você. Senta-se em algum lugar, pega Salomão, coloca sentado sobre os seus joelhos e começa agora a dar algumas exortações, alguns conselhos para Salomão. Meus queridos, eu vou dizer alguma coisa para vocês. Tem coisas que a gente fala só para quem a gente ama. Quando a gente ama, a gente fala coisas. Quando a gente não ama, a gente deixa as coisas correrem de qualquer jeito. Eu me lembro que uns dias desse aí atrás, a gente estava fazendo um culto na minha casa, estavam lá os meus filhos e tal, estava lá o namorado da minha filha, a namorada da minha filha, e nós começamos a conversar. E eu aproveitei alguns trechos da Bíblia, falando algumas coisas, algumas exortações sobre o perigo do pecado, sobre de como o pecado ele é terrível na vida das pessoas. Exortação paternal. Aí eu disse assim para eles: olha, tem coisas que a gente fala só para quem a gente ama. Quem a gente não ama, quando a gente não tem amor, a gente não fala. A gente deixa as coisas acontecer, as coisas vão acontecendo e depois as consequências também vêm. Então, eu imagino agora Davi, com toda a experiência de vida que Davi teve, por todas as dificuldades que Davi passou, por todas as dificuldades que ele enfrentou, eu vejo agora Davi pegando Salomão e dizendo: Salomão, vem cá, eu amo demais você, Salomão, você é meu filho. Você é uma pessoa que eu amo demais e eu quero dizer algumas coisas para você. Então Salomão diz assim: ouve a instrução do teu pai, ouve as instruções do teu pai, Salomão. Você é pequeno ainda, você vai crescer, você vai se tornar um rei. Então, Salomão, ouve as instruções do teu pai. E ele diz assim: porque vos dou uma boa doutrina. Davi não estava ensinando para Salomão nada de errado. Davi estava dando para Salomão bons conselhos.
Ele diz: a doutrina é boa, Salomão. Me escuta aquilo que eu estou falando para você. Presta atenção, Salomão. Salomão sabia que a doutrina era boa, pois ele a recebera do pai. Davi, meus queridos, ele aprendeu a sabedoria por meio de uma longa e amarga experiência. Se nós lermos no livro de Salmos, se nós lermos a história de Davi, os salmos que ele escreveu, se a gente pegar toda a história de Davi, a gente vai ver o quanto que Davi sofreu, quantos problemas Davi ele enfrentou na sua vida. Então, quando Davi diz: olha, a doutrina é boa, e Salomão sabia que a doutrina era boa, porque ele sabia das experiências que o pai havia passado. Então ele diz: olha, ouve as doutrinas, ouve os conselhos que eu tenho que passar para você. E olha o que Salomão escreve aqui: quando eu era filho em companhia de meu pai, veja só, passa aqui uma imagem dos dois unidos, andando junto, caminhando junto, tendo amizade. E Salomão buscando aprender da experiência de Davi, buscando aprender das coisas que ele tinha a transmitir de si. Salomão dizendo assim: quando eu era filho, pequeno, na companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarde os mandamentos e viva. Preste atenção naquilo que eu tenho que falar para você, naquilo que eu estou falando para você. Aprenda essas coisas. Tenha sabedoria. O que adianta o conhecimento sem sabedoria? Tenha discernimento, Salomão, dessas coisas que eu estou ensinando para você. Quantas coisas boas a gente tem ouvido aqui da frente. Quantas coisas boas a gente tem ouvido a respeito da palavra de Deus. Quanto conhecimento a gente tem adquirido. Mas e a sabedoria? E a prática? E a sabedoria? Guarda os mandamentos, guarda aquilo que você aprendeu e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, assim como tudo que possuis. Adquire, estima a sabedoria. Estima aquilo que você tem aprendido. O conselho de Davi para o seu filho: adquire a sabedoria, Salomão. E quando Salomão se tornou rei, o que ele pediu? O que Salomão pediu quando ele se tornou rei? Meus irmãos, se Deus chegasse aqui agora para você, entrasse por aquela porta, dissesse assim para você: o que você quer que eu faça para você? O que você quer? Se Deus fizesse essa proposta: o que você quer agora? O que você pediria? Imagina Deus agora fazendo essa proposta para você. Peça o que você quiser, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Aquilo que você pedir, eu vou te dar. Pense um pouco. O que você pediria para Deus? O que você pediria para Deus agora, se Ele chegasse aqui com essa proposta para você? Salomão pediu sabedoria. Salomão pediu sabedoria. E se Salomão tivesse dado ouvidos a esse conselho o tempo inteiro, seus pés nunca teriam se desviado. Mas isso acontecia com os reis. Os reis chegavam até um ponto da vida deles, depois eles iam bem, depois iam caindo. Isso aconteceu com Saul, isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Salomão. Sabe por quê, irmãos? Tem um ditado, é um provérbio também, é um dito popular, né? É um provérbio que diz assim: quer conhecer uma pessoa? Dá poder a ela. Dá poder a ela. Aí você vai conhecer uma pessoa. Você quer conhecer? Pensa a pessoa, dê poder a ela. E os reis eram assim. Eles iam bem até um certo ponto, depois se desviavam. Isso aconteceu com Salomão. Salomão pediu sabedoria e foi bem até um certo ponto da sua vida. Depois ele foi se desviando e deu no que deu.
Segue no caminho da sabedoria, segue no caminho que eu te ensinei. Segue no caminho que eu te ensinei, pelas veredas da retidão que eu te fiz andar. Retenha a instrução. Não largues. Quantas instruções a gente tem recebido aqui da frente, lição de escola sabatina, Bíblia Sagrada, programas e mais programas, sermões e mais sermões. Quantas coisas a gente tem ouvido. Retenha essa instrução, não largue essa instrução. Não adianta nada conhecimento sem sabedoria. Peça sabedoria a Deus. Retenha a instrução. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de lá. Meus queridos, permanecer na presença do pecado e pecadores é perigoso. É perigoso. Sabe, irmãos? Tem muita gente brincando com o pecado. Tem muita gente brincando com o pecado. E eu digo para vocês, é perigoso brincar com o pecado. Tem gente que não está levando o pecado a sério. Tem brincado com o pecado. Jovem, não brinque com o pecado, fique longe dele. Esse foi um dos conselhos de umas exortações que eu dei lá nesse culto na minha casa. Cuidado com o pecado, fique longe do pecado, fique distante do pecado, porque o pecado é perigoso. E tem gente que gosta de brincar com o pecado, não leva o pecado a sério. Jovem, não brinque com o pecado, fique distante. Cuidado com as influências que você está recebendo, meu amigo. Cuidado com o lugar onde você vai. Cuidado com aquilo que você come. Cuidado com aquilo que você bebe. Cuidado com aquilo que você veste. Cuidado com as influências. Cuidado com o pecado, porque o pecado é terrível. O pecado destrói. Cuidado com as influências. O verso 16 diz assim: pois não dormem se não fizerem mal, foge deles os sonos se não fizerem tropeçar alguém. E isso são os maus. São as más companhias, irmãos. Tem pessoas tão ruins, tem pessoas tão más, que o texto diz aqui: se elas não fizerem mal para alguém durante o dia, à noite elas nem dormem. Fica pensando a noite toda como é que vai fazer mal para alguém. Tem pessoas ruins, tem pessoas más. Cuidado com as influências. Cuidado com o ambiente onde você vai, com as influências que você tem recebido. Tem pessoas que querem fazer você tropeçar. Cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. E o texto ainda continua dizendo aqui no capítulo 4 de Provérbios 17. O capítulo 4, verso 17. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Irmão, Davi conheceu pessoas assim. Davi conheceu pessoas ruins. Davi conheceu as pessoas pela experiência, não de ouvir falar. Mas Davi, nessa exortação de um pai a um filho, Davi dizia assim: eu sei, Salomão, muito bem daquilo que eu estou falando. Eu sei muito bem daquilo que eu estou falando. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas más. Eu conheço pessoas ruins. Eu conheço pessoas que só influenciam para o mal. Eu conheço pessoas assim. Então cuidado. Cuidado com quem você anda e os lugares onde você vai. Cuidado com as influências. Pessoas que comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas em contraste diz o seguinte: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o caminho do perverso é como a escuridão, e eles nem sabem por onde andam, vai andando e tropeçando. É assim o caminho limpo do perverso. Meus queridos, a luz brilha cada vez mais para aquele que está perto de Jesus.
para aquele que está perto de Deus. Era assim que acontecia no passado. Quando as pessoas estavam em comunhão direta com Deus, quando eles saíam da presença de Deus, uma luz irradiava, o rosto brilhava. É assim que nós ficamos quando nós estamos na presença de Deus. Mas do outro lado, o caminho dos perversos, a escuridão, é uma coisa que cega. E a pessoa anda cega pelos caminhos da vida, tateando, acaba tropeçando e acaba caindo. Cuidado com o pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque com a salvação que Cristo um dia ofereceu. E ele continua: filho meu, atenta para as minhas palavras, para aquilo que você está ouvindo. Verso 20 diz assim: atenta para os ensinamentos, inclina os teus ouvidos, ouve isso que eu estou dizendo para você. Davi dizendo para Salomão: escuta, Salomão, presta atenção, peça sabedoria para você seguir esse caminho e não tropeçar e não cair. Não deixe isso apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Olha só, guarda isso no mais íntimo do teu coração. Coração aqui, lógico, numa linguagem poética. Quando a Bíblia fala de coração, está falando da mente. Guarda essas coisas na tua mente. Pratique essas coisas. Não fique apenas no conhecimento. Sobretudo, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes. Ah, meus queridos, a relação aqui entre mente e corpo, a importância da relação entre mente e corpo. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes. Mas a purificação da vida é o primeiro requisito para uma vida sem pecado. E tem muita gente enchendo a cabeça com coisa que não deve, enchendo a cabeça com coisa que não deveria. Mas a imoralidade era um problema sério nos dias de Salomão, assim como é nos dias de hoje. Em tudo tem imoralidade. Em propagandas, em revistas, em jornais, tudo tem imoralidade. É na internet, é nas redes sociais, Facebook, Instagram e outras coisas mais. Cuidado com aquilo que você anda vendo. Cuidado com aquilo que você anda enchendo a sua cabeça. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda a tua mente, porque é daqui que procedem as coisas ruins. E nós lemos no verso anterior que tem pessoas más, que só pensa coisa ruim, que só quer fazer você e eu tropeçar. Cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você vê. Cuidado com o lugar onde você vai, onde você tem ido. Esse é o conselho de quem ama. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Davi disse assim para Salomão: Salomão, controla a tua língua, Salomão. Cuidado com aquilo que você fala, Salomão. Não fica falando da vida dos outros. Controla a tua língua, Salomão. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você ouve. Afasta de ti a perversidade dos lábios. A vida moderna hoje tem tentações de todos os tipos. Irmão, eu digo assim, olha, tem tentação hoje para todo gosto. Para todo gosto hoje tem tentação. Para tudo que você quiser, tem tentação. Hoje, controla os teus olhos, controla a tua língua, controla a tua boca, controla os teus pensamentos. Guarda o mais íntimo do teu coração, guarda. Porque hoje tem tentação para tudo que você pensa, para tudo que você pensa. Tem tentação. Cuidado. Pondera a vereda dos teus pés,
e todos os teus caminhos sejam retos. Pureza de coração, tenha pureza de coração, tenha pureza no falar, tenha pureza no viver. São conselhos de alguém que ama, conselhos de um pai que ama. Davi amava Salomão, assim como Deus ama a sua igreja, assim como Deus ama a mim e a você. Então o conselho de uma pessoa que ama para nós é esse: cuidado com o pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Não decline nem para a direita nem para a esquerda, mas retira o teu pé. As palavras da tentação são suaves aos nossos ouvidos. Não chega assim com aquela coisa terrível para te assustar, não. São palavras suaves que vêm ao ouvido, você vai ouvindo. O engano do pecado. Eva, meus queridos, ela compreendeu muito bem, para a sua tristeza e amargo desapontamento, o que é o pecado. E nós estamos sentindo as consequências disso até os nossos dias de hoje. Eva compreendeu isso nos dias. E nós estamos compreendendo isso hoje nos nossos dias. A consequência do pecado, que às vezes chega com palavras suaves, bonitas, gostosas, até de ouvir, mas que muitas vezes nos levam a tropeçar. Conselho de alguém que ama. Conselho de alguém que ama a igreja. Conselho de alguém que ama filhos e filhas. São os conselhos da Bíblia. Conselhos de um Deus que ama a sua igreja. Exortação paternal. Por isso que eu disse no início, tem coisas que a gente fala só para quem a gente ama. Tem coisas na Bíblia que falam para nós. Porque são palavras de um Deus que ama e quer salvar. Eu vou terminar, eu quero deixar aqui um texto do livro Palavras de Jesus, página 159. Palavras inspiradas de Ellen White. Diz assim, eu vou ler textualmente. E com isso eu termino. Senhor, toma meu coração, pois não o posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me, a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir no meu ser.